Estamos finalizando a mensagem Casamento e Divórcio. Nós estamos estudando essa mensagem e vamos partir hoje do parágrafo 259. Tá? Nós vamos ficar em pé. Nós vamos ler a Escritura. São Mateus, capítulo 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amado e grande Deus, Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nós nos aproximamos reverentemente da tua presença. Estamos em um culto de oração. Estamos finalizando uma das grandes mensagens pregada pelo nosso profeta e cremos que seremos abençoados ao estudá-la. Abençoados porque a exposição da tua palavra, e na tua palavra está contida todas as bênçãos que nós precisamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toma controle de cada espírito aqui nesta noite, e que possamos sair daqui grandemente abençoados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vocês podem sentar. Como nós falamos na terça passada, depois de 900 anos de trevas, densas trevas espirituais, Deus começou com uma pequena luz, com Martim Lutero. A luz aumentou com John Wesley, aumentou com os pentecostais, e hoje podemos dizer que estamos não na luz de lamparina, nem na luz de um lampião, nem na luz elétrica. Hoje nós estamos no dia, na luz do sol mesmo. Ela não veio para clarear tudo, gente. Ela veio para clarear o nosso caminho. Porque essa luz é a palavra. Livro do Salmo, capítulo
119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então ele seguiu em frente, revelando a sua palavra ao corpo e vindicando-o por si próprio. Seus filhos começaram, por assim dizer, a se parecer mais com ele. Vejam bem, se parecer mais com ele. Ele quem? Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Porque vós sois a carta de Cristo, escrita por nós, não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, não nas tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Ainda, segunda carta aos Coríntios 3, versículo 18. E nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como que pelo Espírito do Senhor. Aos Efésios 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a estatura completa de Jesus Cristo. Então, a igreja começa a se parecer mais com Ele, até chegar à estatura completa. Porque isso está amadurecendo completamente. Vocês sabem que Lutero foi o talo. O talo. Wesley já foi praticamente as folhas, os galhos. Já o movimento pentecostal foi a palha. Se você pegar a palha de um grão de trigo, você pensa que tem trigo lá dentro, mas ainda não tem. O que tem, você só vê com microscópio. Então, vocês veem que os pentecostais são bem parecidos. Eles representam a palha. Você pega uma espiga de milho, você abre ela, você vai encontrar o quê? Parecendo dente de criança, gengiva de criança. Parece que você já tem o milho, mas você só tem a espiga. E a palha cobrindo aquilo. Mas lá na palha, lá dentro, tem o grão que começa a crescer. E esse grão começou a crescer com a mensagem dos últimos dias, com a mensagem de Elias.
Só que a semente não herda com a palha. O que vai herdar mesmo é a semente. Então essa mensagem é como uma máquina de beneficiar arroz. Leva a semente com palha. Beneficia o arroz, só sai a semente. A palha fica. Está entendendo? Então, vejam bem. Eles se tornam filhos da palavra, não filhos da igreja. É uma diferença muito grande entre filhos da palavra e filhos da igreja. Os filhos da palavra, eles creem na palavra. Os filhos da igreja, eles creem na igreja, no sistema. Você pode mostrar na Bíblia para eles. E algumas vezes, quando não tem como sair, eles dizem: a minha igreja não ensina isso. Meu pastor disse que isso é errado. Se prefere o pastor do que ficar com as escrituras. E o Senhor Jesus disse, São João 7,38: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. Não é quem crê em mim, como disse a igreja tal. Não é quem crê em mim, como diz o bacharel em teologia. É quem crê em mim, como diz a Escritura. Os filhos da palavra, eles não suportam a mudança da igreja. Vou citar um exemplo. Se eu começar a pregar errado, mesmo que a maioria me aceite, e se aceitar, significa que eles estão errados? Veja, mesmo que a maioria comece a aceitar umas mudanças, uma injeção de credos e dogmas aqui no tabernáculo, a minoria que não aceitou essa injeção de credos e de dogmas, ele sai da igreja. Eles vão procurar um lugar onde se prega a genuína palavra. Porque não são filhos da igreja, são filhos da palavra. E eles querem ouvir a palavra. Vocês estão captando? Então, não são filhos da igreja, são filhos da palavra. E a noiva será uma amável pequena dama da palavra inadulterada, não tocada por qualquer organização do homem, qualquer teoria feita pelo homem. Ela será noiva puramente inadulterada da palavra. Amém e amém. Espero que vocês entendam isso no ar. Ela será a filha grávida de Deus. Maria não ficou grávida com a palavra? A noiva está grávida com a palavra. Está vendo de que grande honra uma mulher pode ser? Veja que grande coisa
a igreja pode ser, porém está vendo onde a imundície a levou? Então, tentando comparar essa igreja ali com a igreja aqui, não se pode fazer isso. É tentar comparar a prostituta de rua com a igreja do Deus vivo, ou a mulher correta com uma prostituta. Porque há tal coisa como essa? É uma lei de Deus, a lei do contraste. Como saberíamos apreciar a luz do dia se não houvesse noite? Como saberíamos apreciar o tempo seco se não houvesse chuva? Como saberíamos apreciar e respeitar uma verdadeira mulher se não houvesse uma suja? Então Deus foi em frente revelando isto, revelando sua palavra. Porém, ouse qualquer de nós tentar repudiá-lo e casar com outro. Agora, certamente está claro, porque ambas as teorias estão erradas. Aquela teoria que o homem só pode se casar com uma outra mulher se a mulher dele morrer. Ou que ela pode divorciar-se dele, repudiá-lo, se ele errar com ela, e que os dois podem se casar. Mas a Bíblia é clara: o homem só pode casar-se de novo com uma outra mulher caso a esposa dele se prostitua. E ela não pode repudiá-lo e casar-se com outro. Isso está claro para nós hoje. Está claro. A palavra não é contraditória. Ela tem de permanecer em continuidade agora, ou não mais do que Mateus 28:19 contradiga Atos 2:38. Porque quando se prega o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, alguns dizem assim: eu fico com Jesus, e vocês fiquem com os apóstolos. Uma vez fizeram uma pergunta para um missionário que tem programa na televisão: missionário, por que tem igreja que batiza as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo e o Senhor não? Sabe o que ele disse? Ele disse assim: Pedro errou, Filipe errou, significa que ele conhece as Escrituras. Paulo errou, e eu não vou me dar o luxo de errar. Que infelicidade um homem com multidões de seguidores falar uma coisa tão sem revelação como esta. A verdade é o seguinte: Jesus ordenou e Pedro
cumpriu. Filipe cumpriu. Ananias cumpriu. Paulo cumpriu. Não há incoerência, não há bifurcação entre Mateus 28, 19 e Atos 2, 38. É porque não tem a revelação. Porque Jesus seria, gente, Jesus seria sem juízo deixar os seus apóstolos pregar a mensagem errada. Aliás, Jesus nem confiou propriamente neles. Jesus confiava só nele. Eu vou mostrar que Jesus confiava só nele. Porque em Mateus, ou melhor, em São João 14, versículo 18, a partir do 16, Jesus disse assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós, dizendo aos apóstolos, mas vós o conheceis e o tendes visto. Olha, quem que Pedro via? Ele não via um espírito. Pedro e os demais viam a Jesus Cristo. E Jesus disse: porque habita convosco. Quem habitava com eles? Não era o Senhor Jesus Cristo? E estará em vós. Jesus em carne. Vocês sabem que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Não tinha como Jesus entrar em Pedro, entrar em João. Mas como espírito, ele poderia entrar. E ele entrou. Porque ele fala no capítulo 14, a partir do 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai, vós em mim, e eu em vós. Qual foi o dia? Foi o Pentecostes. O batismo com o Espírito Santo é Cristo na igreja. Colossenses capítulo 1, versículos 26 e 27. O mistério que esteve oculto por todos os tempos e que agora foi manifestado aos santos, aos quais quis Deus fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então, Jesus, antes de subir, ele disse para eles: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. Porque Jesus não estava confiando neles. Porque quando Deus enviou Jesus Cristo, Deus veio no Filho. São João 14, a partir do versículo 8. Filipe disse para Jesus: mostra o Pai,
Jesus disse: estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido? Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E que as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, quando o Filho foi enviado, o Pai veio nele. Quando Jesus enviou os apóstolos, Jesus foi neles. Está entendendo? Porque eles precisavam ser guiados. E é isso que o Espírito Santo ia fazer. São João, capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Agora, eu não sei quem está guiando esses pregadores desta era. Uma coisa eu sei, que não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo guiou Pedro em Atos 2,38, dizendo assim: arrependei-vos e cada um de vós e sejas batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele guiou Filipe no mesmo batismo. Atos 8, do 13 ao 17. Ele guiou Paulo no mesmo batismo. Atos, capítulo 19, do 1 ao 5. E como o Espírito Santo que guiou os apóstolos não mudou, porque ele é Deus, ele também nos guiou nesse mesmo batismo. Aleluia. Nós temos o mesmo guia que Paulo teve, que Pedro teve, que a igreja primitiva teve. O mesmo guia nos guia nesta noite. O mesmo guia. Isso nos dá segurança. Aleluia. Glória a Deus. Então, vejam bem, algumas de vocês mulheres, alguns de vocês homens, eu sei que vocês estão discordando disto. Por quê? Vocês sabem, vocês não conseguem ocultar isso nesse momento. Vocês não conseguem. Profeta de Deus, Deus mostrando para ele que havia pessoas discordando. Veja, porém permitam-me simplesmente mostrar-lhes uma coisa. Se Mateus 28:19 disse: portanto ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eles se viraram, e todas as pessoas que alguma vez foi batizada de modo contrário àquilo, batizada no nome de Jesus Cristo, porque até mesmo por toda a era da Bíblia, por 300 anos depois da era da Bíblia, até o concílio de Nicéia, então eles adotaram dogmas no seu lugar, no lugar do batismo original. Agora, qual é a diferença se não há revelação? A pessoa que não tem revelação, tanto faz para ele. Está entendendo? Tanto faz para ele. Para ele não tem diferença. Tem gente que fala assim: tanto faz batizar nos títulos, tanto faz batizar no nome. Tem muita diferença. Tem muita diferença, porque salvação só tem naquele nome. Atos, capítulo 4, versículo 12. E
que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não há perdão dos pecados a não ser nesse nome. Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Tem que ser nesse nome. Atos 10:43. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos aqueles que nele crê, recebem o perdão dos pecados pelo seu nome. E Pai, Filho e Espírito Santo não são nomes, são títulos que concentram nesse nome. Portanto, não tem validade. A validade está no nome do Senhor Jesus Cristo. Tanto para batizar, tanto para curar, tanto para expulsar demônios. Aleluia. Glória a Deus. São Marcos 16, versículo 17 e 18. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem coisa mortífera, não lhes fará mal nenhum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu sei que as pessoas podem, sabe? Pode ser que é falso, mas nós estamos na verdade, gente. Estamos no que é verdadeiro, estamos na palavra. Glória a Deus. Agora, por isso que Jesus disse que as portas do inferno não iam prevalecer contra a sua igreja. Porque a igreja está edificada na revelação. Pega o contexto de Mateus 16, do 13 ao 18. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos assim dizendo: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram, uns dizem que é Elias, o outro diz que é Jeremias, o outro João Batista, e outros um dos profetas. Se todos eles interrogados tinham Jesus como um homem de Deus, que Jeremias foi homem de Deus, João Batista foi homem de Deus, Elias foi homem de Deus, mas não era aquilo que Jesus queria ouvir. Ali não estava Jeremias, não estava João Batista, não estava Elias. Elias, João Batista eram sombras desse Jesus. Ali estava Deus, Deus encarnado. Mas os discípulos tinham revelação. E quando Jesus disse, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro deu um passo à frente e disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus disse, não foi a carne, o sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está no céu, tu revelou. Então Pedro não falou aquela verdade pelo seu conhecimento teológico, pela sua inteligência. Pedro abriu a boca para fazer aquela declaração verdadeira,
ele fez aquilo por revelação de Deus. Deus revelou para ele. E Jesus disse: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, não Pedro, porque Pedro significa pedrinha, pedra é rocha, Pedro é fragmento de pedra. Agora pedra é rocha. Sobre esta pedra, a pedra da revelação, sobre aquilo que fez com que você acertasse, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, revelação não é uma coisa que você imagina que está certo. Como tem tanta gente dizendo que tem revelação da mensagem. Você ouve ele, você vê vaca pastando em cima da árvore. Vejam bem. Para nós há diferença. Porque para os apóstolos tinha diferença. Aleluia. Você sabia que o livro todo, a Bíblia toda, é uma revelação? Eu vou mostrar para vocês que não basta você estudar a Bíblia. Deus tem que revelar. Lutero não era um monge, não era um estudante da Bíblia. Ele não foi em Roma, ele não estava subindo a escadaria da Basílica de Roma, igual os outros estavam também. Chegou até a comprar indulgência, parece que para o pai dele. E era um estudante da Bíblia, mas foi subindo, calejando seu joelho, para alcançar a salvação, que Deus revelou para ele o que ele já tinha lido por várias vezes. Romanos 1,17. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Estava escrito, mas ele não enxergava aquilo. Mas quando o Espírito Santo lhe revelou, foi uma revolução. John Wesley era um pregador do Evangelho. Ele foi na América converter os índios. No caminho de volta, em uma tempestade que atingiu o seu navio, ele não se sentiu seguro para morrer. E era um pregador do Evangelho, lia as Escrituras. Deus estava revelando a ele que não bastava ele acreditar na justificação. Ele tinha que ser santificado. Ele se considerou sujo. Ele disse para o seu irmão Carlos, e o seu irmão admirou a atitude de João. Ele disse: eu fui na América converter os índios, mas quem me converterá? Deus revelou para ele que sem santificação ninguém verá o Senhor. E ele começou a pregar a doutrina da santificação. Estava nas Escrituras, mas só enxerga se Deus te revelar. O batismo em nome de Jesus Cristo está na Bíblia, mas só vai enxergar quem a Deus revelar. E Deus tem nos revelado. Eu ficava no começo da mensagem, comecei a estudar a mensagem, eu chegava e dizia assim: mas esse William Branham fala tão certinho as coisas, mas ele não vê, ele não enxerga que é em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E eu ficava com aquilo na cabeça, mas ele não enxerga um homem que o morto ressuscitava, cego via,
que eu li aquela mensagem, o homem enviado de Deus, mas será que ele não enxerga? Mas o colírio de Deus caiu dos meus olhos. E eu enxerguei justamente o que Jesus pede, é o nome do Pai. O nome que carrega o título de Pai, de Filho e de Espírito Santo. E os apóstolos, cheios do Espírito Santo. E com um detalhe, Jesus em Lucas 24, 45, abriu o entendimento deles para a compreensão das Escrituras. Como é que alguém ousa dizer que Pedro errou, que Paulo errou, que Filipe errou? Errados são eles. Mas por que não pregam a verdade? Porque o povo vai embora. E o povo indo embora, o dinheiro vai embora também. E eles estão acostumados com uma vida arregalada, com uma conta gorda no banco. Mas um pregador verdadeiro, ele faz como Elias. Ele entrega o recado de Deus sem temer a ameaça de Jezabel, sem temer a ameaça de Acabe. Entrega a mensagem e vai beber água do riacho e comer pão e carne que os corvos levavam. Mas ele ficou com a palavra. Elias não era um dos profetas gordo, de tanto comer da casa de Acabe e profetizar só coisa boa a respeito dele, a respeito de um homem errado. Elias entregava o assim, diz o Senhor, e nós entregamos o assim, diz o Senhor também. Aleluia. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Terça nós continuaremos estudando a mensagem. Graças a Deus.